Tarde, sejam bem-vindos mais uma vez a nossa reunião aqui na Lex Labor Global. É um privilégio ter vocês aqui. Nossos colegas vão entrando. Hoje nós temos um convidado muito especial, meu querido amigo, professor Fábio Vilela. Fábio Vilela, para quem não se recorda, atualmente ele está em cargo de gestão, é o procurador-chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, e sempre ele é muito gentil, muito cortês quando eu o faço convite para participar de eventos. Infelizmente, por uma situação específica, ele não pôde estar conosco no workshop agora que ocorreu em maio, mas ele sempre está nos workshops, sempre está nos eventos, seminários, congressos, colóquios. Tudo que eu convido, o Fábio generosamente aceita. Então, Fábio, antes de começar, eu quero lhe agradecer realmente aí por sempre estar com respostas solícitas, atendendo aí os meus pedidos e te homenagear, meu amigo, sempre por esse coração aí aberto, né, disposto a ensinar a todos nós. Obrigado, antes de mais nada. Tá bem? Bom dia, meu amigo Fagner, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Estamos sem som, não estou ouvindo o seu som, Fábio. Peraí. Que é redentor do produtor, ele foi parar lá na casa. Estou. Está ouvindo, não? Voltar para cá. Você pode me ouvir? Você me ouve? Vocês conseguem ouvir o professor Fábio? Ou pode ser que seja somente o meu aqui. Tem uma questão minha aqui, Fábio. Deixa eu... Só tem alguém, Fagner, com... Pode falar, meu amigo. Só tem alguém com o microfone aberto aí. Acordando bem na hora que vai para gente, pergunta São Pedro. Já fechou, já. Ela adorou, fechei. Fechou? Só eu que não Abre aí ouço. de novo. Está ouvindo? Agora foi. Pronto. É que o meu está aberto aqui já. Não, acho que era algum problema meu aqui na minha saída de som, na opção de saída de som. Pronto. Ah, pode ser. Mas estava falando, pô, é um prazer estar aqui presente. Não pude ir lá no seminário, porque eu estava numa viagem de férias com a família. Tem uma hora que eu tenho que descansar também, né, meu amigo? Que a batida é forte. Mas podemos contribuir, podemos debater. É um prazer sempre estar com você e com outros amigos. Ó, meu amigo, eu não tenho realmente palavras para te agradecer. Obrigado mesmo. Eu vou só colocar algumas regrinhas aqui, que a gente sempre faz nas sextas, antes de começarmos, para que os trabalhos fluam da melhor maneira possível. E o que acontece, senhores e senhoras? Repetindo aí, para quem está vindo pela primeira vez, para quem já está acostumado a vir, já sabem as regras. Toda reunião ela é gravada. Quem não quiser que o som e imagem sejam divulgados depois no YouTube, fiquem à vontade para desligar as câmeras e fiquem também à vontade para não expor, né, através da sua fala, alguma manifestação. Podem deixar tudo registrado no chat, que eu ou o professor Fábio iremos ver, tá bem? Durante a fala do nosso ilustre palestrante, por favor, não interrompam, deixem sempre o seu som mutado, desligado, para que não haja qualquer tipo de inconveniente durante a fala do palestrante. O palestrante tem 20 minutos para falar acerca do tema que ele se propõe aqui a ministrar. Depois desse tempo de fala dele, que ele, por vontade, pode prorrogar até 25, fica a critério do palestrante, ele tem 20, podendo prorrogar até 25. Depois desse tempo, nós temos a abertura para 2 ou 3 perguntas ou considerações, para que a gente consiga terminar, então, em 30 minutos, no máximo 40, a nossa reunião. Ok? Essas são as regras, professor Fábio. Já lhe passo a palavra. Fique à vontade, meu amigo. Bem, bom dia a todas e a todos, pessoal. Prazer estar aqui com todos vocês. Eu escolhi falar sobre as formas de atuação do Ministério Público do Trabalho porque existe ainda muita dúvida, inclusive no âmbito jurídico. Afinal, o que é o Ministério Público do Trabalho? O que ele faz? Quais são as formas de atuação? E, antes de partirmos para as formas de atuação do Ministério Público, é necessário que vocês entendam, afinal, o que é o Ministério Público do Trabalho. Eu poderia me aproveitar do conceito previsto lá no artigo 127, caput da Constituição, e dizer que o Ministério Público do Trabalho é instituição permanente, né? Essencial função jurisdicional prestada pelo Estado, a quem cabe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis no âmbito das relações de trabalho. Ou seja, o Ministério Público do Trabalho, eu costumo falar numa linguagem mais coloquial, não técnica, nada mais é do que um advogado da sociedade no âmbito das relações de trabalho. Não é um advogado do Estado, porque nós temos a advocacia pública, temos a Advocacia Geral da União, temos a Procuradoria do Estado, a Procuradoria dos Municípios. O Ministério Público é o Estado, representando a sociedade, enquanto fiscal, não apenas da lei, mas da ordem jurídica. E, dentro desse molde constitucional, cabe-lhe o quê? A defesa da ordem jurídica. Então, é muito mais do que a lei no sentido estrito. É da ordem jurídica, dos seus valores, dos seus princípios, dos seus objetivos, do regime democrático. Poxa, Fábio, mas afinal, o que o Ministério Público do Trabalho faz que defende o regime democrático? Vamos lá. Nós somos uma das instituições que atuam forte no combate ao assédio eleitoral no âmbito das relações de trabalho. Estamos defendendo a liberdade de voto, a livre consciência política, tudo isso em favor do regime democrático. Quando defendemos a realização de concurso público para ingresso das pessoas jurídicas de direito público, estamos defendendo o regime democrático, o acesso de todo cidadão ao serviço público. Quando nós estamos atuando diante de potenciais irregularidades numa eleição sindical, estamos defendendo o regime democrático dentro do âmbito daquela categoria ou daquelas categorias envolvidas, dentro desse limite de atuação sindical. E como também dos interesses sociais individuais indisponíveis. E aí, muito cuidado. O Ministério Público do Trabalho, ele não é simplesmente um órgão que deve ser acionado porque o empregado ou a empregada foi dispensado e não pagaram horas extras, verbas rescisórias. Com todo o respeito que merece a matéria, logicamente isso cabe. Contratação de um advogado, ou assistência jurídica de um sindicato, ou o escritório modelo de uma faculdade, que vai fazer, às vezes, e vai prestar assistência jurídica e judiciária a essa pessoa. Como o Ministério Público, cabe a ele interesses sociais, individuais e disponíveis. O que é interesse social? É o interesse da sociedade. Aquela lesão que pode até, Fagner, ser individual, mas ela ultrapassa a própria individualidade e atinge a sociedade como um todo. Quer ver um exemplo? Trabalho escravo. Eu não preciso ter um grupo de trabalhadores submetidos a condições análogas de escravo para merecer uma atuação do Ministério Público. Basta um. Trabalho infantil. Basta uma criança estar sendo explorada, que já cabe a atuação do Ministério Público. Então, nós não temos, lógico, muita gente fala que o Ministério Público atua quando a lesão for coletiva. Não necessariamente. Desde que haja uma repercussão social, um interesse social que justifique a nossa atuação. E pode ser, inclusive, uma violação individual que ultrapasse a individualidade daquela vítima, daquele trabalhador que muitas das vezes está em condição de vulnerabilidade e atinge a sociedade como um todo. Daí a atuação do Ministério Público. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele, em todas as formas de atuação, ele vai atuar como um fiscal da ordem jurídica. E aí, dentro daqueles direitos e que ele visa tutelar, que formam esse interesse social, nós temos chamados direitos meta-individuais, que são os direitos difusos, os direitos coletivos em sentido estrito e os direitos individuais homogêneos. E aí, dentro dessa gama, e aí direitos difusos são aqueles direitos que, na verdade, estão dispersos na sociedade, nós não identificamos. Todos de alguma forma, muitos não podemos identificar, são titulares. Exemplo, como eu falei do concurso público. O município, o Estado não vem prestando concurso público. Todos aqueles potenciais candidatos ao concurso estão sendo violados. Quando uma empresa não fornece equipamentos de proteção individual, temos direitos coletivos aí. Ou seja, aquela coletividade de trabalhadores está se submetendo a riscos físicos, químicos e biológicos, agravando a sua saúde e segurança.
Quando trabalhador, quando o empregado dispensa, faz uma dispensa coletiva e não paga, sem falar na questão da reintegração ou não, se cabe ou não paga os direitos trabalhistas dessa massa de trabalhadores. Temos direitos individuais homogêneos. A homogeneidade não está, aí muito cuidado, que há uma dicotomia entre direitos individuais homogêneos e direitos heterogêneos, né? O que é homogêneo é a lesão, tá? Que tem origem comum. Então, aquela gama de trabalhadores foi dispensado sem uma negociação coletiva e sem pagamento de todas as verbas. Então, temos esses direitos individuais homogêneos. Claro que cada trabalhador não vai receber a mesma coisa, vai depender de quando foi admitido, a função que exerce, o tempo de casa, tudo isso. Mas isso não retira o quê? O enquadramento enquanto direitos individuais homogêneos. Então, a homogeneidade está na origem da lesão. E aí, sim, fazendo assim, uma interpretação um pouco mais detalhada do artigo 127, é bom que nós possamos enquadrar o Ministério Público do Trabalho dentro do Ministério Público Brasileiro. Então, o Ministério Público Brasileiro ele se subdivide em Ministério Público dos Estados, onde temos o promotor de justiça, o procurador de justiça, o procurador-geral de justiça, que é o chefe, e temos o Ministério Público da União, que, na verdade, é uma ficção jurídica. Por quê? Não existe uma sede do Ministério Público da União. O Ministério Público da União abrange 4 ramos. O Ministério Público Federal, onde temos o Procurador da República, o Procurador Regional da República, o chefe é o Procurador-Geral da República. Temos o Ministério Público do Trabalho, dentro do MPU, onde temos o Procurador do Trabalho, o Procurador Regional do Trabalho, o Subprocurador-Geral do Trabalho, e temos o Procurador-Geral do Trabalho, que é o chefe. Temos o Ministério Público Militar e temos o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, o Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público da União, cujo chefe do Ministério Público da União também é o Procurador-Geral da República, assim como é chefe do Ministério Público Federal. Tá? Visto isso, então, eu já vi o conceito no artigo 127, caput, expliquei detalhadamente, já enquadrei como ramo do Ministério Público da União. Importante, não confundam, que é muito comum. Mesmo quem é da área jurídica, muitas vezes, confunde. Imagina quem não é. Não confundir Ministério Público do Trabalho com Ministério do Trabalho, e muito menos Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho integra o Poder Judiciário e vai julgar aquelas causas decorrentes ou resultantes de relações de trabalho, de relações de emprego. É o juiz julgando um conflito de interesses que se encontra numa determinada lide, num processo. Essa é a Justiça do Trabalho. O Ministério do Trabalho é um órgão auxiliar, é um órgão vinculado, é auxiliar do presidente da República, integra o poder executivo. Então, a Justiça do Trabalho integra o poder judiciário e o Ministério do Trabalho integra o poder executivo. É um ministério, como o nome diz, auxiliar do presidente da República, que tem atribuições importantíssimas. Toda elaboração de políticas públicas no âmbito do trabalho, geração de emprego, de renda, tem a Secretaria de Inspeção do Trabalho, onde temos, em cada estado, as secretarias regionais de trabalho e emprego, onde temos os auditores fiscais, os nossos parceiros, que fazem a fiscalização, lavram auto de infração, desencadeando um processo administrativo fiscal, interditam estabelecimentos, embargam obras, isso são os auditores fiscais. E temos o Ministério Público do Trabalho, que não integra o Poder Judiciário, que não integra o Poder Executivo. Alguns falam que é um quarto poder. Não é verdade, com todo respeito. Ele é um órgão constitucional independente, como é a Defensoria Pública, como é a Advocacia, essencial ao Estado no exercício da sua função jurisdicional. Então, é um órgão constitucional independente que não integra o Executivo nem o Judiciário. E aí, sim, ao tema da nossa palestra, quais são as formas de atuação do Ministério Público? Existem diversas classificações, eu vou adotar aquela que eu acho mais prática, mais direta. Tá?
A primeira forma de atuação que eu vou falar é o carro-chefe do Ministério Público. Carro-chefe por quê? É o mais conhecido. É a atuação como órgão agente. Todo mundo sabe que o Ministério Público ele promove, instaura procedimentos preparatórios de inquérito civil, ajuiza ação civil pública, ajuiza ação civil coletiva, ajuização anulatória, ajuização rescisória, ou seja, celebra termos de compromissos de ajustamento de conduta. Tudo isso é atuação do Ministério Público do Trabalho enquanto agente, órgão agente. E aí eu tenho uma atuação extrajudicial e ou judicial. Eu vou explicar por que o e ou. E nessa atuação como órgão agente, atenção, ele é o agente defensor. Ele que impulsiona o Ministério Público do Trabalho. Na condição de órgão agente, ele vai buscar a tutela daqueles direitos meta-individuais que eu já enumerei. Direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos no âmbito das relações de trabalho. E como se dá essa atuação de forma bem resumida? Diante de uma denúncia, que nós chamamos de notícia de fato, que pode ser nominada, pode ser anônima, pode ser sigilosa, e pode ser encaminhada por qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer autoridade, qualquer órgão, chega ao conhecimento do Ministério Público uma denúncia. É autuada uma notícia de fato. É distribuído, de acordo com as especializações existentes, a um colega, a um membro do Ministério Público. Ele vai analisar primeiro se, de fato, naquela notícia de fato, naquela denúncia, existe, em tese, uma violação a direitos meta-individuais que justifique a nossa atuação. Em havendo, ele vai instaurar um procedimento preparatório de inquérito ou diretamente um inquérito civil, a partir do momento de verificar se tem indícios ou não para a abertura direta de um inquérito. E é nesse inquérito civil, que pode ser precedido ou não de um procedimento preparatório de inquérito civil, que ele vai instruir, colher depoimentos, requisitar documentos, fazer inspeções, requisitar a realização de ação fiscal pelos auditores fiscais de trabalho. Ou seja, ele vai, através das suas prerrogativas, das suas ferramentas disponibilizadas pela nossa lei complementar para instruir, ele vai buscar formar o seu convencimento acerca da autoria e da materialidade daquela suposta lesão aos direitos meta-individuais. É claro, se ele entender que naquela denúncia não há violação de direitos meta-individuais, não há em tese, ou ele não é o legitimado, ele arquiva se não houver, e se não for legitimado, ele encaminha para a autoridade competente. Ele vai instruir, chegando à conclusão que, em tese, a notícia encaminha uma lesão a direitos meta-individuais, recursos coletivos individuais homogêneos, cuja legitimidade de atuação é nossa. E vai, logicamente, de acordo com a natureza da lesão, e utilizar os melhores instrumentos que tiver para formar o seu convencimento acerca da autoria e da materialidade em relação àquela lesão. Chegou à conclusão, primeiro, não é o autor ou não a lesão depois da instrução. Ele arquiva, e esse arquivamento, essa proposta de arquivamento, melhor dizendo, é submetida à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho para fins de controle interno. Então, como membro do Ministério Público arquiva um inquérito, arquiva um procedimento preparatório, por entender que não está comprovada a autoria ou a materialidade, ele é submetido a um controle pela Câmara de Coordenação e Revisão, que, se achar que carece alguma diligência ainda para a formação do conhecimento, manda baixar para o colega continuar. Ou então, se ele chegar à conclusão que está comprovado ao contrário, volta e é distribuído a outro colega para que atue, por delegação da Câmara de Coordenação e Revisão. Então, há um controle desse arquivamento. Agora, Fábio, e se ele formar o convencimento de que há lesão e materialidade? E aí sim, ele não é obrigado, mas ele pode chamar a empresa ou o investigado e propor a celebração de um termo de compromisso de ajustamento de conduta. Fábio,
para ajuizar uma ação é pressuposto antes de tentar o TAC? Não necessariamente. Fica a critério do procurador e da procuradora. Ah, Fábio, o que é um TAC? É um protocolo de intenções? Não. O TAC, na verdade, é uma manifestação unilateral e espontânea por parte do comprometente de adequar a sua conduta aos termos da lei sob pena de execução daquelas obrigações e das multas combinatórias ali instituídas naquele instrumento. Ele é um título executivo extrajudicial. Se ele não cumprir, o Ministério Público entra com uma ação direta de execução de título executivo extrajudicial, do TAC. Então, pulamos todo o processo de conhecimento que ele é impulsionado quando nós ajuizamos uma ação civil pública, uma ação civil coletiva. Tá? Fábio, eu achei... O procurador tentou o TAC, a empresa, o investigado, não quis, que ele não é obrigado. Tá? É claro, gente, que é uma manifestação unilateral perante o Ministério Público. Tá? O investigado, o inquirido, pode... Não, eu entendo que... entendo que não sou autor, não é uma penalidade, discordo do posicionamento do Ministério Público, não aceito o termo de compromisso de conduta. Aí não tem outra alternativa. O membro do Ministério Público vai ajuizar uma ação civil pública, no caso de defesa de direitos difusos e coletivos, uma ação civil coletiva, no caso de defesa de direitos individuais homogêneos, ou outras ações pertinentes, conjuntos, de acordo com a natureza da lesão. Tá? Geralmente, quando se trata de direitos individuais homogêneos, nós utilizamos a denominação ação civil coletiva. Mas não há nenhum problema de colegas utilizar a denominação ação civil pública para direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Tá? Não é raro o colega ajuizar uma ação civil pública defendendo ali no mesmo fato, dando origem a direitos diversos, difusos, coletivos e individuais homogêneos. Pode acontecer. Tá? Então, aí sim, nesse caso de não conseguiu celebrar o termo de compromisso ou entendeu que não é o caso de propor o termo de compromisso, ajuiza diretamente a ação civil pública. Importante, o membro do Ministério Público tem independência funcional para valorizar as provas produzidas no âmbito do procedimento investigatório do inquérito civil e formar o seu convencimento acerca da autoria e materialidade ali presente, de violação ou ameaça de lesão a direitos individuais. É claro que ele se sujeita o quê? A um controle de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão. Mas ele tem essa independência funcional. Agora, a partir do momento que ele põe no papel, que chegou à conclusão, se convenceu de que é autoria e materialidade, ele é obrigado a atuar. Ou ele firma um termo de compromisso de ajustamento de conduta, ou ele ajuiza uma ação. Então, olha só que interessante. A atuação do Ministério Público do Trabalho como órgão agente, ele pode se dar apenas no âmbito extrajudicial e ou judicial. Vamos lá? Diante de tudo o que eu falei, vamos supor que o Ministério Público instaurou um inquérito, investigou e chegou à conclusão que não há lesão nem autoria, não há materialidade nem autoria. Ele arquiva. Só houve atuação o quê? Extrajudicial. Ou então ele chegou a conclusão que a autoria, a materialidade, e celebrou um termo de compromisso de ajustamento de conduta. E parou ali. A empresa cumpriu o termo e acabou. Não houve atuação judicial, só extrajudicial. Vamos agora uma outra hipótese. Ele ajuizou, ele tramitou o inquérito, chegou à conclusão de que a autoria e materialidade, tentou o TAC, não conseguiu, ou não quis tentar o TAC, entrou diretamente com a ação. Houve atuação extrajudicial e uma judicial com ajuizamento da ação civil pública, da ação civil coletiva. Ou então, ele celebrou o TAC, só que o comprometente, o inquirido, aquele que assinou o TAC, não cumpriu o TAC. O Ministério Público teve que ajuizar o quê? Uma ação de execução de TAC, de título executivo extrajudicial. Então, começou extrajudicial e depois desembocou numa atuação judicial. Ou então, e aí pode acontecer, o que é muito raro, porque, Fábio, é imprescindível, sob pena de nulidade, alguma coisa, o ajuizamento direto de uma ação civil pública sem instauração de inquérito? Pode, em tese pode.
a instalação de inquérito não é pressuposto para ajuizamento de uma ação civil pública. O inquérito civil é um procedimento administrativo de natureza inquisitorial, presidido por membro do Ministério Público, que tem por finalidade colher elementos de convicção para que o membro do Ministério Público forme o seu convencimento acerca da existência ou não de lesão ou ameaça de lesão a direitos e metas individuais. Esse é o inquérito. Se por acaso chegar uma denúncia, vou dar um exemplo, os auditores fiscais, o Ministério do Trabalho, através da sua Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, faz uma ação fiscal bem fundamentada, faz um relatório bem fundamentado, com provas, com fotos, com filme, com tudo. Chega ao Ministério Público, ele fala, com base nisso, já formei o meu convencimento, não tem que instruir mais nada. Ele pode ajuizar diretamente a ação civil pública, sem problema algum. Por que a gente já não faz isso? Porque às vezes é muito difícil vir uma denúncia totalmente destruída. E às vezes também procuramos tentar firmar um termo de compromisso de ajustamento de conduta. Por quê? Ao contrário do que pesa, o Ministério Público adora ajuizar uma ação, não. Nós tentamos, primeiro, de fato, a melhor coisa é tentar resolver tudo no âmbito do procedimento investigatório, mais célere, mais rápido, mais efetivo. A própria empresa irregularizar durante o inquérito ou firmar um termo de compromisso, cumprir e acabou. Então, muitas vezes, instaura-se o inquérito civil, mesmo estando bem instruído, para complementar a instrução e tentar, às vezes, um termo de compromisso de ajustamento de conduta. Mas o inquérito civil não é pressuposto para a atuação do Ministério Público judicialmente. Então, essa é a primeira atuação como órgão agente, a mais completa. Mais completa que estou falando, a mais abrangente. Temos uma segunda atuação também muito conhecida, que é quando fala-se, quando o Ministério Público está atuando como fiscal da lei, né? Custos legis ou custos iuris. É quando nós temos um processo judicial em curso e, em razão da qualidade da parte e ou da natureza da lide, há um interesse público subjacente àquela lide que justifica a intervenção do Ministério Público. Então, vamos supor, naquele processo na Justiça do Trabalho envolve interesse de incapazes, de menores, requer atuação interventiva do Ministério Público do Trabalho. Pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro, organismo internacional, em segundo e terceiro grau de jurisdição, e seja intervenção do Ministério Público. E assim vai outros casos. Tá? Acidentes de trabalho com morte, grave violação de direitos fundamentais, pela natureza da lide, cabe a nossa atuação interventiva. Atuação do Ministério Público interventiva em mandado de segurança, em ação rescisória. Quando o Ministério Público não é a parte, em ação civil pública e ação civil coletiva, a atuação interventiva do Ministério Público é obrigatória sob pena de nulidade. Então, nesse caso, temos necessariamente uma atuação como órgão interveniente, como fiscal da lei, ou custos iuris, custos legis. Então, temos que ter um processo judicial em curso em que há um interesse público subjacente àquela lide em razão da natureza da lide ou da qualidade da parte. E o Ministério Público vai atuar e vai, logicamente, exarar o seu parecer, se for o caso, vai requerer diligências, produção de provas, pode interpor recurso, tudo isso como órgão interveniente. Tá certo? É muito conhecida também. Eu só faço uma correção. Quando a gente fala o Ministério Público está atuando custos iuris, custos legis, fiscal da lei, é essa atuação interventiva, num processo na Justiça do Trabalho. Então, não é qualquer processo que o Ministério Público do Trabalho atua de forma interventiva. Tem que ter um interesse público, um interesse social naquele processo, seja pela qualidade de uma das partes envolvidas, ou mesmo pela natureza daquela lide, que justifique a nossa atuação. E quem vai determinar se é ou não o caso de atuação é o próprio membro do Ministério Público do Trabalho. Tá certo? Um terceiro caso de atuação, e já quase finalizando, eu sei que meu tempo está se esgotando, muito pouca gente fala, conhece, mas ela é fundamental. É o Ministério Público enquanto promotor de interesses. É o Ministério Público como articulador social, auxiliando, muitas vezes, na elaboração e na implementação de políticas públicas.
é o procurador, a procuradora saindo do seu gabinete e indo à sociedade. Vou dar um exemplo. Nós temos uma lei de cotas. Pessoas com deficiência e reabilitados pela Previdência Social. O Ministério Público não só instaura inquérito, fiscaliza a legislação para cumprimento das cotas, por exemplo, mas também, não sozinho, com outros parceiros, Poder Judiciário Trabalhista, Ministério do Trabalho e outros parceiros, organizações sociais, às vezes, procuram o quê? Incentivar a contratações através de feiras de empregabilidade, para que aquelas empresas que estão buscando contratar encontrem pessoas com deficiências qualificadas para isso. Então, é uma atuação extrajudicial, interdisciplinar, pedagógica, que faz com que o Ministério Público assuma um papel de articulador social com outras instituições parceiras, buscando a efetividade de implementação de direitos fundamentais. Tá? Temos vários casos. Trabalhamos muitas vezes na qualificação de pessoas em estados de vulnerabilidade, qualificação profissional para ingresso no mercado de trabalho. Temos atuação em relação a refugiados, tudo no âmbito das relações de trabalho. Temos um projeto chamado MPT na Escola, que nós vamos às escolas públicas falar sobre trabalho infantil, sobre saúde e segurança do trabalho. Temos um programa de criação de uma rede integrada para a preservação da saúde mental dos agentes de segurança pública. Então, nós temos a PUC com a gente, o IPES, que é o Instituto de Prevenção de Suicídio, nós temos o Hospital São Francisco, na Deus, temos a Corte de Cooperação nesse programa, com a Polícia Civil, Polícia Militar, DEGASE, SEAP, Guarda Municipal, visando um diagnóstico, visando uma prevenção e tratamento da questão da saúde mental dos agentes de segurança pública. Ou seja, é o Ministério Público jamais sozinho, e não é protagonista, ele é mais um articulador dessa rede, para que não só fique dentro do gabinete, ajuizando ação, ou se manifestando nos autos, ou tocando inquérito, que é tudo fundamental, mas também unindo forças com outros parceiros para dar maior efetividade na implementação ou ajudar na elaboração de políticas públicas, principalmente no âmbito dos direitos fundamentais trabalhistas. Essas são, para mim, as três categorias principais. Mas o que só queria dar um adendo aqui, que é uma atuação também muito importante nossa, além de outras, já não esgotei todas. Falei das principais, mas a atuação na mediação e na conciliação. Mediação e conciliação no âmbito coletivo, em greves ou na iminência de greves, ou independente não de greves. Nós temos atualmente o NUPIA, que é o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição. Então, as empresas, sindicatos, categorias, Ministério Público assume esse papel de mediador, de conciliador, buscando a pacificação de um conflito coletivo. É uma atuação também muito forte nossa. Meu amigo, como eu tinha 30 minutos no máximo, já beirando a 40, claro, botei o modo turbo para falar rapidamente, não esgotei a atuação do Ministério Público. Fábio, tem ação anulatória de cláusula coletiva, tem vários outros tipos de atuação nossa, mas eu procurei condensar aquelas principais que eu acho mais relevantes em termos de atribuições do MPT. E estou aberto aí a considerações, a perguntas. Obrigado, meu amigo, professor Fábio Vilela. Queridos, então vocês viram, né, que a atuação do Ministério Público ela não fica adstrita a ajuizamento de ação civil pública, né? Essa é apenas uma das vertentes. Foi bom que o professor Fábio viesse aqui para esclarecer as mais variadas formas e ele disse, de uma forma muito cristalina, exemplificou algumas das formas de atuação do Ministério Público, que são muitas. Sugiro que busquem mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, entrem no site do MPT, né, busquem conhecer o MPT, fazer um tour no MPT, que é um órgão de acesso público, vale a pena visitar. E o professor Fábio está aí à disposição. Quem não segue o professor Fábio no Instagram, procura aí no Instagram lá, Fábio Vilela, tá bom? Fábio é autor de vários livros também, professor de cursos, pós-graduação,
é um professor que se destaca realmente aí por essa facilidade de trazer conhecimento para a gente. Obrigado mais uma vez, meu amigo, pela tua disponibilidade, tá? Pelo privilégio de estar compartilhando parte da tua manhã com a gente aqui. Pessoal, quem tiver alguma questão, alguma consideração, uma pergunta para fazer, professor Fábio, o momento é agora, ou vai haver aquele fenômeno aqui, endoaula, que é a preclusão, tá bom? Fiquem à vontade aí. Estão perguntando aqui, bom dia, professor, parabéns. Caso a empresa notificada encerre suas atividades antes de assinar o TAC, mesmo assim ajuizada a demanda? Boa pergunta. Em regra, vou ser bem prático, em regra, se isso acontecer, não se celebra o termo de compromisso, se encerra ali, justificando. Estou encerrando porque as atividades foram de fato encerradas e como se fosse uma perda do objeto, vamos dizer. Entretanto, muito cuidado com isso. Primeiro, que às vezes a empresa encerra sua atividade, abre um outro CNPJ com a mesma coisa, né? No fundo, é a mesma atividade com outro CNPJ. Ou existe a possibilidade de reincidência. Então, olha só, aspecto prático. Via de regra, isso aí, claro, vai ser analisada pelo procurador e procuradora. Ele vai instruir e vai verificar. Realmente, de fato, foi encerrado? Existe algum risco de voltar essa atividade econômica? Não há, realmente encerrou, pelas razões que eu vi, arquiva-se. Agora, em muitos casos, não são poucos. Tá? E lembrando, não deu tempo de falar, um outro dia eu posso falar sobre tutela inibitória, que é a nossa atuação forte. O que o Ministério Público não está atrás, não é órgão de arrecadação, não quer multar, até porque não é órgão de multa, quem multa geralmente é os auditores fiscais, lavam autos de infração. As nossas multas, quando presentes, são em termos de compromisso ou na própria ação, são multas combinatórias, as trentes, e muito menos atrás de indenizações. A nossa ideia é tutela inibitória. Inibir a prática, a continuação ou a repetição do ilícito, independente de dano. Basta que haja o ilícito, basta que haja a lesão aos direitos meta-individuais, independentemente de haver efetivamente dano ou não, cabe a atuação do Ministério Público. Por isso que eu falei, cabe no caso de lesão ou ameaça de lesão. Vou dar um exemplo. A empresa não vem fornecendo equipamentos de proteção. Já cabe a atuação nossa, está em risco os trabalhadores. Ainda que não houvesse um acidente, vamos esperar acontecer para a gente atuar? Entenderam? Então, muito embora, nesses casos que você falou, Alexander, pode sim o colega arquivar. Entender, olha, a empresa, fui verificar, a empresa encerrou as suas atividades, não há risco, pelo que estou vendo, de reabertura da empresa, ainda que com outro CNPJ com outro nome. Então, justifico, fundamento e encerro. Agora, em muitos casos, e aí sim, em muitos casos, não. Em muitos casos, ele pode tentar, com os sócios que encerraram, celebrar um termo de compromisso ou até, excepcionalmente, ajuizar a ação. Primeiro, ele pode verificar que aquela empresa encerrou a sua atividade naquele CNPJ, mas abriu com outro nome, com outro CNPJ e manteve a mesma atividade econômica. Ou que há um grande risco de reabrir essa empresa. Porque se não, imagina, como fica isso? A empresa vem, está sendo investigada, ela fecha. Fechou, a gente arquiva. Aí ela reabre. Aí a gente volta a investigar, fecha. Ela fica brincando. E qual é a ideia? Lá no próprio CPC, quando trata de tutela inibitória, diz lá, inibir a prática, ou seja, quando tiver ameaça de lesão, já cabe a nossa atuação, não precisa acontecer. A continuação, quando está acontecendo, a gente fazer cessar, e a repetição, ou seja, que não haja um novo ilícito. Então, pode ser que haja, sim, até o ajuizamento de uma ação, se for necessária, para que, na potencialidade de reabertura dessa empresa, não se repita o que aconteceu em relação à empresa anterior. Tá bom? Mas isso tudo vai ser analisado com base no caso concreto. Maravilha. Acho que a questão... Aí ele complementou, independente disso. Porque, às vezes, a questão não tem a ver com verbas rescisórias.
né? Tem a ver, olha, não vem cumpridas as normas de saúde e segurança do trabalho, que é seríssimo, né? Maravilha. Extremamente respondida, né? Ficou bem clarificada aí a questão. Meu amigo, eu acho que é isso. Obrigado aí pelo seu tempo. Fábio, se você quiser fazer um anúncio de algum curso, algum livro, algum evento que você vai participar, fica à vontade aí, convidar o pessoal. Tá? Essa aula é gravada, também a gente coloca no YouTube e aí as pessoas têm acesso ao que você quiser anunciar. Fique bem à vontade. Meu amigo, muito obrigado. Como ele falou, já escrevi bastante livro. Hoje eu estou em gestão e quando você entra na gestão é mais complicado. Muito embora o último livro que escrevi estava na gestão, eu invertia, só eu acho que foi o último. Mas quem quiser, e aí eu ofereci, pode me seguir no Instagram lá. Eu tenho 2 Instagrams. Um particular que eu ponho muita coisa profissional também e um que é oficial, que é a minha assessoria de imprensa que alimenta. E até para saber mais da atuação do Ministério Público. O particular é Fábio G. Vilela, com 2 L's antes do E, e o profissional é fábio.vilela.oficial. Deixa eu escrever aqui. Um é fechado, o outro é aberto. É @fabio.vilela oficial, é isso? Ponto oficial. Ponto oficial. Fábio.vilela.oficial. @Fábio.vilela, com 2 L's antes do E, ponto oficial. E o outro é @Fábio G, de Goulart, né? Fábio G Vilela, só. Tudo junto. Isso. Pronto, aí. está aí, pessoal. O Instagram do professor Fábio. Fique à vontade para adicionar, para acompanhar. Tá, esse que você botou é o aberto, não tem problema, abre, que a ideia é mesmo de divulgar a nossa atuação. Tá bom? Pronto. Gente, foi um prazer. Meu amigo, quando precisar, estamos à disposição aqui. Obrigado mais uma vez, amigão. Bom final de semana aí. Se cuida. Um abraço na família, Fábio. Valeu, irmão. Um abraço. Obrigado. Tchau, Até pessoal. próximo. Tchau, gente. Um abraço, então, mais uma vez. Selamos aqui com chave de ouro nossa reunião de sexta-feira. Obrigado mais uma vez pela presença. Não esqueçam, né? Aqui é sempre gratuito, não se paga nada para vir aqui nas sextas-feiras. Convidem seus amigos, seus colegas para participarem conosco, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.